Aqui está, essa é uma apresentação de Smart Condition, com serviços termográficos, que é a empresa Nuestra Hermana, em México, dirigida por Erandi Flores. Ok, desde sua introdução pela indústria há 59 anos, a termografia infrarroja cambiou definitivamente o modo de obter informações sobre os mecanismos de desgastes associados às anomalias térmicas em todas as ramas do mantenimento, da ciência, da investigação. Empezando, sobretudo, para nós, por la elétrica, por la mecânica e por equipos térmicos. Importante dizer, termografia infrarroja é método, não é uma técnica. Quando a pessoa empieza qualquer publicação no LinkedIn, um trabalho mencionando assim, termografia é uma técnica, essa pessoa não sabe de que está falando. Por quê? Método, o que é um método? A aplicação de um princípio físico. Essa é uma definição que vem de isso. Ou seja, ultrassonido é um método. Análise de vibrações, método. Emissão acústica, método. E termografia infrarroja, método. Aplicação de um princípio físico. Então, aplicamos um princípio físico em aplicações específicas, elétrica, mecânica, biociências, qualquer coisa, através de técnicas. Então, termografia é uma técnica específica, é aplicada em inspeções elétricas através de técnicas específicas. E sim. As aplicações da termografia infrarroja abarcam diferentes áreas na indústria, a investigação e as biociências. Mantenimento, inspeção de equipos e monitoreio de condições. Seria a grande maioria dos equipos vendidos no mundo são vendidos para monitoreio de condições. Processos de produção. Existem equipos fijos para automatização e controle de processos com variáveis térmicas. Existe um montão de equipos colocados ali fijamente para monitorear ou medir um processo. Investigação, estudos térmicos e provas, tanto destrutivas como não destrutivas. Biociências e medicina. Temos aqui em Brasil uma área grande, desenvolvida, e para fisioterapia, e logramos ter a homologação do Conselho Nacional de Fisioterapia. Então, no mundo, é a primeira vez que se logra uma técnica específica de termografia infrarroja homologada oficialmente dentro de um país. Isso não existe em lugar nenhum, nem sequer nos Estados Unidos ou Europa, em nenhum lugar. Então, temos aqui técnicas de estudo e monitoreio metabólico. Seguridade. Praticamente todas as câmaras de seguridade que temos, desde sua casa, seu edifício, sua oficina, são câmaras que têm uma parte infrarroja também. Não infrarrojo, normalmente infrarrojo cercano, mas infrarrojo. E os sistemas militares. Existem as câmaras para sistemas militares. Durante muito tempo, quizás permanecerá assim, a frente de desenvolvimento das câmaras infrarrojas estão no setor militar. E eles se nos liberam alguma coisa para utilizarmos na área civil. Então, os equipos, quando eu comecei a trabalhar com termografia, em 79, depois de Cristo, 79, eram câmaras que custavam $250.000. Grandes empresas pensavam 3 vezes para comprar uma câmara. Hoje temos câmaras de $200.
quizás mañana más barata, quizás mañana estarán en juguetes para niños. Es difícil. Y estas cámaras, ¿cómo llegamos a cámara más barata? A través de los desarrollos hechos para los militares. Estas cámaras que ellos utilizan para un montón de cosas llegaron a nosotros, por liberación de ellos, para esta área. La entrada, por ejemplo, la entrada de los chinos cambia un poco el mercado. ¿Por qué? Porque los norteamericanos son complicados para vender cualquier cosa. Entonces, después del 11 de septiembre, muchas cosas no eran más liberadas. Nosotros en Latinoamérica no teníamos más acceso a un montón de tipos de equipos. Y si prendemos un equipo norte-americano, está ali escrito, liberado por el Departamento de Comercio, quizás de defensa. Y eso no ocurre con otros países como China. Entonces, ellos liberan cosas más avanzadas antes do que los norte-americanos. Interesante para nosotros como clientes, como usuarios de câmeras. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de termografía, así como su principal mercado, están relacionados con la actividad de mantenimiento, como yo hablé. Essa é uma imagem interessante, porque esse aqui foi o primeiro equipo. Um Naga, uma empresa que chamava AGA, uma empresa que era um conglomerado que fabricava gases industriais, tinha uma parte de faróis marítimos, equipos para bancos, cofres para bancos, e assim equipos militares para o exército de Suécia. E um dia, em 65, decidiram fazer equipos para utilização civil. E esse era um equipo. Esse equipo originalmente era uma mira infrarroja de um tanque de guerra, de carro de combate. E naquela época, as pessoas, os engenheiros amaram este equipo. E por primeira vez tinham imagens infrarrojas em tempo real de coisas de subestações, de equipos petroquímicos, siderúrgicos, de um montão de coisas. E era um equipo que trabalhava em 220, podíamos morrer eletrocutados nesse equipo aqui, e era esta coisa, transportada por um veículo, né? Pero funcionava. E foi realmente aceptado por toda a área de mantenimento. O que seria o mantenimento? É a atividade destinada a detectar de maneira econômica os mecanismos de desgaste, identificar os modos de falha em equipos, com o objetivo de ter a máxima disponibilidade do processo produtivo. Buscamos o quê? Buscamos que o equipo funcione quando necessário. Mais importante, por exemplo, quando salimos lunes por la mañana con los niños en el auto, lloviendo, para llevarlos a la escuela y todo más, queremos que el auto funcione. La noticia que el auto tiene un problema não é um problema tão grande assim. Por quê? Porque vamos planear para a próxima semana, vamos planear levar no mecânico, vamos combinar com o vecino para levar os niños à escola e assim sim. Pero não funcionar no momento que necessitamos, isto é um problema. Então, o mantenimento está aí. Garantizar que o equipo funcione quando necessário. E conceitos importantes sobre as falhas. Falhas não são eventos, falhas não ocorrem, são processos. Existe um término em medicina chamado morte súbita. Não existe morte súbita. Morte súbita era uma moléstia, era um processo, era uma anomalia que não foi devidamente detectada. E chamamos assim, não foi detectada, a pessoa um dia deixa de existir, morte súbita. É uma falha nossa. A natureza solamente seguiu seu rumo, seu curso.
Então, devemos identificar e localizar antecipadamente os mecanismos de falha actuando em nossos equipos. E depende das técnicas de inspeção identificá-los de maneira antecipada. Entre elas, termografia é uma das mais efetivas. Se não encontramos, não há nenhum problema. Eles nos encontrarão. Se não cuidamos dessa saúde e temos um problema, não há nenhum problema. Esta anomalia irá nos encontrar em algum momento e vamos identificar. Então, é melhor identificar antes. E devemos ter a capacidade de decidir quando e em que condições vamos atuar. Essa é uma regra incluso militar. Fazer o combate em condições apropriadas. Não deixar o inimigo decidir quando combater. E, em caso contrário, se não decidimos isso, não há nenhum problema também. A falha decidirá por nós quando e como ocorrerá. Normalmente é véspera de feriado, normalmente em nossas vocações, normalmente quando o presidente da empresa está visitando a planta, sempre será assim. Dificilmente temos uma falha que as pessoas dizem, tranquilo, tranquilo. Raramente ocorre isso. Existem incluso notificações assim que se colocam nas máquinas, não? E se você no programa, o mantenimento não é problema, a equipe irá programar para você. A termografia se insere no contexto do mantenimento como? Temos o mantenimento, temos o monitoreio da condição, importantíssimo. Dentre o monitoreio, temos vários métodos de inspeção. Um deles é da termografia infrarroja, através de quê? Através de inspeções termográficas. Esta é a hierarquia da termografia no mantenimento. Esta é uma definição de inspeção termográfica. Um pouco larga, mas necessária. Inspeção termográfica se pode definir como uma examinação realizada utilizando o método de la termografia, tranquilo, seguindo um procedimento ou conjunto de procedimentos definidos. Me gostaria de saber qual de vocês colocaria seus filhos, sua esposa, sua madre, sua suegra, quizá, em um hospital que se orgulha de não ter procedimento. Ou embarcariam em uma aeronave de uma empresa aérea que disse claramente que não tinha procedimento. Então, esses procedimentos minimamente são necessários. Quando eu sou perito para a justiça, quando ocorre alguma coisa assim que o juiz pede uma opinião, um laudo, um documento, sempre buscamos isto. Qual deveria ser o procedimento seguido? E esse procedimento deve estar de acordo com normas. Então, buscamos as normas. Um perito não dá sua opinião, não manifesta sua opinião. Verifica se existe conformidade ou não conformidade. Existem normas? Sim. O cliente, esse senhor aqui, seguiu as normas. E havia um procedimento a ser seguido. E esse procedimento foi seguido? Essa é a pergunta. Para quê? Para a medição de temperaturas, que é a coisa que todos imaginam que a termografia faz. Medimos temperatura. Às vezes. Não sempre. E a observação de padrões térmicos diferenciais de distribuição de calor. Normalmente, começamos todas as nossas inspeções assim, observando padrões diferenciais de distribuição de calor, e algumas terminam aí.
E o resultado já seria este. Análises de um padrão diferencial ou de um gradiente de temperaturas e ponto. E, muitas vezes, se temos critérios, não sempre temos critérios, vamos opinar sobre a temperatura. Quantas vezes vocês abrem um painel elétrico, para tomar o exemplo mais comum, e o objeto que está mais caliente não está perfeitamente normal. O objeto de temperatura mais elevada está normal. E aquele que está a alguns graus de diferença, que está comparativamente frio, este está fora de sua condição operacional. Perfeito. Com o objetivo de quê? De propiciar informações relativas ao desempenho, condição operacional ou a existência de mecanismo de desgaste no equipo, componente ou processo. Vamos generar uma informação para quê? Para outra pessoa tomar uma decisão, normalmente um gerente. Nós determinamos que este equipo será reparado? Não. Existe um critério que indica que este equipo deverá, de acordo com algumas coisas que arreglamos antecipadamente, deverá ser arreglado em tantos dias. Será? Não. Depende de outra pessoa. Depende do gerente, que irá cruzar a informação que vocês passam para ele com outras informações e sacará suas próprias conclusões. As inspeções não devem interferir com a operação do objeto inspecionado. Normalmente existe. Quando entramos em uma empresa, os operadores, vocês não vão tocar em nada, não? Não irão perturbar meu processo de maneira nenhuma, não? Sim, não. Se espera que não. Realizando-se assim, de preferência, mas não necessariamente, dentro de um período de operação mais intenso. Nos gusta isso. Cargas elevadas no sistema elétrico, motores operando cercando sua carga máxima, equipos térmicos também dentro de seus gradientes térmicos mais elevados durante uma jornada de trabalho. Isto é uma anomalia térmica? Depende. Eu recebi anteayer de meu sobrinho que trabalha com inteligência artificial, uma nave me solicitou, me envia alguns termogramas com problemas que você hace aí durante suas inspeções e vem uma análise de inteligência artificial que abre um montão de coisas, muitas corretas, outras não teria. Pero, neste momento, não encontrei nenhum projeto sério de implantação de inteligência artificial em sistemas elétricos ou mecânicos. Por quê? Porque um sistema de inteligência artificial necessitará milhares de entradas para começar a falar alguma coisa assim. Por quê? Porque funcionamos assim. Eu, quando comecei em 79, era um tonto. Aí, vamos aprendendo como funcionam os sistemas elétricos, os sistemas mecânicos, os sistemas térmicos, utilizamos nosso conhecimento que estudamos na escola, na universidade e tudo mais, e aí começamos a criar uma ideia das coisas que estão ocorrendo. Então, numa imagem como esta, o equipo nos disse, aqui tu tens uma anomalia assim, assim, não. Quizás em 5 anos irá dizer alguma coisa. Muitas empresas que não les gusta nada depender de pessoas, preferem depender de máquinas ou de computadoras, estão buscando isso ativamente. E estão já fazendo propaganda disso. Haga a imagem de todos os pontos que nossa inteligência artificial irá verificar. Ok. Quanto tomará uma imagem termográfica, uma inspeção termográfica, onde hacemos imagens de todos os pontos? Por quê? Porque atualmente entramos na subestação, nosso exemplo, e utilizamos a inteligência natural para selecionar os pontos de anomalia e nos detener nesses pontos. Quem disse que esta é uma anomalia
é a inteligência natural basada em sua própria experiência. Ah, pero minha inteligência artificial também localizou um problema. Ok, ponga ela para trabalhar. E aí seremos o quê? Carregadores, transportadores de equipos. Quando quizás amanhã um robô hará isso. Transportar o equipo e uma inteligência e vamos fazer outra coisa. Então, estas análises, existem anomalias? Sim, depende de, hasta hoje, de uma pessoa, de uma inteligência natural. Aqui temos uma anomalia de uma temperatura razoável. Aqui temos uma anomalia sutil. Uma anomalia sutil, que é o aceite de um bushing de transformador está escapando para o interior desse transformador, está baixando o nível. Esta anomalia, para quem conhece, sabe que não irá passar para temperaturas mais elevadas, passará de pequenos delta-T para a explosão deste transformador, perdemos o transformador e listo. É 880. Então, é interessante. E quando nos detenemos a estudar esta falha, notamos que, incluso aqui, se vocês podem mirar mi cursor aqui, mi flecha, parece que sim. Existem dois que aparentemente apresentam este problema. Na realidade, um era sombra. Solamente um dos bushings apresentava este problema. Numa empresa que tinha solamente um transformador. Então, a informação não está na câmara, está na pessoa que analisa. Somos como a polícia científica que entra numa cena de um crime. A mesma coisa. Buscamos evidências, buscamos provas, buscamos indícios. Hacemos isso. E existem um montão de anomalias sutis, com consequências catastróficas. Aqui está, por exemplo, esta falha, que está em um transformador importante, involucra a comunicação a um Centro Nacional de Controle de Energia. E necessita um reporte termográfico que uma pessoa irá assumir a responsabilidade por isso. É um problema burocrático, técnico e burocrático. Maniobras de logística. Às vezes, um caso deste na subestação de distribuição de uma empresa elétrica necessita cambiar todo um sistema de distribuição no país, porque aquela linha é importante, ou tu tens que cambiar de um circuito a outro. Aqui em Brasil temos um centro de controle nacional. Seguramente os países têm igual. Por quê? Porque todo hoje está interligado. Quando uma parte não está vendendo para a Argentina, para Paraguai, para Bolívia, ou recebendo de Paraguai, de Bolívia, de Uruguai, não sei. Então, se torna uma rede que é internacional, incluso. Se é uma empresa que transporta energia, irá pagar multa. E, cara, mesmo que não haja uma interrupção. O hecho de ter solamente um circuito disponível e não dois, já paga muito. As seguradoras, porque apresentamos curso às seguradoras, as seguradoras muitas vezes têm equipos, já têm grupos que fazem inspeção termográfica. Não confiam nos seus próprios clientes. Então, verificam as plantas com suas próprias câmaras, seus próprios inspetores termográficos. Pero experimente não seguir um procedimento de mantenimento para ver se a seguradora irá pagar uma explosão, alguma coisa assim. Alguns clientes poderiam facilmente colocar seus próprios funcionários com câmaras razoáveis para fazer sua inspeção. Por que nos chamam? Eu quero sua firma aqui.
Por quê? Porque a empresa de a seguradora irá aceptar mais facilmente. Então, se perguntamos qual é a qualificação de certificação do termógrafo que originou todo este processo. Como impactamos a qualidade da termografia infrarroja? Então, se temos um sistema de gestão e procedimentos, temos três coisas importantes. Equipo. Sim, necessitamos um equipo que cubra as necessidades mínimas de uma determinada inspeção. Profissional. Sim, necessitamos um profissional que esteja qualificado e certificado para este serviço, já que assume um montão de responsabilidade. Mire, bom, deixe-me terminar aqui. Processamento. Como sigue a informação? Se é guardada um ano, 5, 10, se é enviada por PDFs, não sei. Como é enviada essa informação para as pessoas que têm que tomar as decisões. E aqui vou apresentar um exemplo. Eu hago uma inspeção do Rio. Mi contrato de serviço diz que tenho 3 dias para entregar um reporte. Encontro um problema grave. O que hago? Normalmente, interrompimos a inspeção e comunicamos aos responsáveis. Se não hago isto, ok, registramos o problema, 3 dias úteis, entregamos o reporte, e quando entregamos o reporte, ele gerente fala, tu não sabes que você passou aqui. Um painel tal explotou e matou uma pessoa. Tomamos nosso reporte, o painel tal está aqui. Estou informando 3 dias depois para este gerente que este painel que matou uma pessoa estava com problemas. Mire que situação. Estou coberto por el contrato. Pero como iré viver com isto? Minimamente, se tu eres um bom profissional. Como tu vives com isto? Já estava documentado aqui, morreu na pessoa por falta de quê? De que não comuniquei imediatamente ou não deixei comunicado que este problema era grave. Então, estamos assim. Mire, em termos de certificação e qualificação, fora Estados Unidos e Canadá, Brasil é o país que tomou mais em sério este caso aqui. E temos uma certificação basada no sistema ISO, não é o sistema norte-americano. E criamos uma norma de procedimento. Então, vamos ver aqui. Se recomenda que as aplicações da termografia se realizem de acordo com o procedimento escrito. E mire, copiar normas não tem nenhum problema. Ou copiar ideias de normas. Quando falamos aqui, temos uma norma que tem esta apresentação aqui, a BNT, NBR 16818. Não é como se fosse um direito autoral. Vocês estão livres para copiar qualquer coisa interessante que apresentemos aqui. Então, são 5 coisas importantes. A primeira é a qualificação do personal. Que pessoa irá ser essa inspeção? Em qualquer atividade, médica, técnica, a primeira coisa que se pede, a primeira coisa que o polícia te pede quando te para na autovia, sua licença de manejar. Primeira coisa, quando ocorre um acidente aéreo, a documentação estava correta. A empezar dentro dos pilotos. Depois, a descrição da técnica, ou seja, o que vamos fazer. Vamos inspecionar subestações, esta distância, se assim, não, ok. Depois, que equipos vamos utilizar?
qual seria o equipo mínimo para hacer essa inspeção? ¿Por quê? Porque um diretor irá ver no YouTube, TikTok, qualquer dessas coisas aí, uma pessoa fazendo uma inspeção termográfica de uma subestação com uma câmara pequena assim. Irá dizer, eu vi, funciona, estava em TikTok. Eles não mentem, não irão mentir. Por quê? Irá te obrigar a utilizar uma câmara dessa para fazer uma inspeção de adultos, de gente grande. Então, o procedimento te diz, mínimo, comprar uma câmara, não importa o fabricante, que tenha estas mínimas condições. E cada câmara, depende da aplicação, terá suas especificações de resolução, de lentes, de sensibilidade, um montão de coisas. Depois, critérios de análise. Ok, vamos tomar a informação e quais serão os critérios que vamos adotar. Se não há critério, não há análise nenhuma. E, finalmente, o processamento da informação. Porque essa informação irá seguir para onde? E será armazenada como? E, importante, e a norma brasileira se diz que a pessoa que firma este documento é uma categoria 3 ou nível 3, segundo normas, e essa pessoa assume a responsabilidade civil e criminal sobre este documento, lo que espanta muita gente. Muita gente não quer ver esta norma nem pintada de ouro. Por este motivo, sobretudo empresas estatais. Sempre. O que involucra responsabilidade. Uma pessoa tem que dizer todo isso e firmar. Meu amigo, se todo isso está correto, puedes firmar tranquilo. Pero necessita o quê? Competência de conhecer todos esses pontos de maneira adequada. E puedes firmar. Então, se a norma, esta norma aqui, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, norma brasileira, tá? Procedimento termográfico. Por que falar de uma norma brasileira? Porque é a única no método de termografia roja, não há outra. É a única no método de termografia roja no mundo. Buscamos em lá isso, não há outra. Quizás esta norma irá se transformar em norma Mercosul, não sei. Esses sistemas de normas, que estabelecem normas, são extremamente burocráticos, são extremamente lentos, são extremamente não são rápidos. Então, as coisas tomam anos para uma ideia se estabelecer. Como decimos, primeira coisa, qualificação do personal. Para não ter estas coisas assim, não? Pessoas que recebem um equipo atualmente de $100,000, $200,000 e não sabem nem sequer a que lado irão operar. Aún con el gran desarrollo tecnológico de los equipos infrarrojos, hasta hoy estos se asemejan a instrumentos musicales. La mayor parte de su desempeño depende del músico. Se entregamos um violín a todos os que estão aqui, quantos irão produzir uma música audível? Em nosso caso, o termógrafo. Em espanhol, termógrafo, em português, termografista. Então, no procedimento termográfico, é essencial garantizar a veracidade e qualidade das informações provenientes dos trabalhos que involucram o método. E aí temos o quê? Você deve ter em conta que a eficácia de qualquer aplicação do método depende da capacitação de pessoas que realizam
e o que são responsáveis pela misma. Por lo tanto, además de um procedimento, é fundamental assegurar-se da competência das pessoas involucradas, hasta para ter segurança jurídica, cujas atribuições exigem o conhecimento teórico e prático apropriado pelas atividades que realizam. Não existe curso de 6 horas, ou de 10 horas, ou 3 dias de demografia para ser um master. A mim encanta o LinkedIn. Master, experto em... Experto em quê, meu amigo? Em elétrica e em mecânica. E em biológicas. Para ello, existem normas que direcionam e orientam a forma correta da qualificação e certificação de atividades. Vamos nos basar aqui em normas. Não vamos inventar nada. O que é a certificação? A certificação de personal é o reconhecimento formal de um organismo de certificação, ou seja, o país tem que ter um organismo de certificação. Que temos aqui. É a BEND, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos de Inspeção, que está vinculada ao Ministério do Trabalho. E ao IMETRO, que é a entidade que cuida de pesos e medidas. E tudo. De que uma pessoa cumpre os requisitos estabelecidos em normas específicas, também não inventamos, para o exercício de uma atividade determinada. Ou seja, é a licença legal de fazer alguma coisa, minimamente. Superior a esto, temos profissões. Qualquer profissão que aí é regulamentada por o Ministério da Educação e do Trabalho, eventualmente, mas sobretudo da educação. Aí passa a uma determinação ministerial, uma profissão. Aí se chama habilitação. Eu sou engenheiro habilitado. Minha sócia é uma fisioterapeuta habilitada. Erandi é uma engenheira habilitada em México. E isso é por país. Essa é uma definição, isso, que foi adoptada por ABEM. E temos quais normas? Temos lá ISO 9712, que é para ensaios não destrutivos. Curiosamente, não falam de ensaios destrutivos, somente não destrutivos. Ok. E aqui está, entre comilhas, a BNT e NBR, por quê? Porque foi transformado em uma norma brasileira. Aí também, esta aqui é Mercosul. Falta um Mercosul aí. Porque quando você copia uma norma integralmente, tu não cambias uma coma. Puedes colocar observações, mas não puedes cambiar uma coma da norma. Tiene o mesmo número isso. Quando se cambia alguma coisa, tem que ser uma norma nacional. Mas se copiamos sencillamente, é uma norma isso. E temos a norma ISO 18436, 7, monitoreio de condições e diagnóstico de máquinas. Mire, utilizamos uma norma de máquinas para elétrica e térmica. Por quê? Porque esses senhores de máquinas tiveram a paciência de fazer esta norma para monitoreio de condições. E as pessoas de elétrica? Não hicieron. E as pessoas de térmica? Não hicieron. Então, utilizamos o que temos. De mundos, assim. Requerimentos para qualificação e avaliação de personal. E termografia. Parte 7 é termografia. Existem outros métodos. Parte 6, parte 5. Análise de vibração e tudo mais. Se comparamos estes requerimentos com estes, há muito pouca diferença. Um copiou do outro. Possivelmente estes copiaram da primeira 9712 com algumas variações específicas para inspeção de máquinas. Pero onde se habla de máquinas, hablamos de equipos. Então, sustituímos, quando lemos esta norma,
uma máquina por um sistema elétrico, por um transformador, e funciona. E existe a famosa SNT TC1A, que não é uma norma. Disculpa. É uma prática recomendada. Ay, Sí, perdón la Stephanie, interrupción. Daniel Moreno subió la manita. No sé si tenga alguna pregunta o comentario que quiera hacer en el momento. Sí, bueno, muchas gracias. Una pregunta. Estas normas específicamente hablan de cómo se realiza, para qué. O sea, la pregunta es como así dice, mire, cuando es un sistema eléctrico se debe hacer así. Cuando es un sistema de procesos, donde, no sé, una caldera, una tubería, se hace así. O sea, marca esas pautas. Muchas gracias. No. Essas normas dizem lá que coisas tu tens que saber para ser uma inspeção. Se tu está no campo de los ensaios não destrutivos, não importa qual seja, tu tens que conhecer essas matérias práticas, que são assim, as teóricas, as tecnológicas, as radiométricas. Tu tens que conhecer radiometria, isto. Tu tens que conhecer a tecnologia de los equipos, isto. Tu tens que saber a teoria física, isto, que involucra tanto a parte de radiação como a parte de intercâmbio de calor. E essa base, por exemplo, essa base única, Planck, Wien, Stefan Boltzmann, funciona para todos. Funciona para médicos, para engenheiros, para técnicos, não importa. Para agrônomos, para qualquer coisa. Qualquer pessoa que entre pela porta do método de tomografia infravermelha deve conhecer isso. Não importa quem. Decimos que não existe Planck com roupa de médico. Não existe Wien com roupa de médico. Tem que aprender igual. Tem uma base teórica de física. Depois tu tens lá intercâmbio de calor, um montão de coisas sobre intercâmbio de calor, porque vamos observar basicamente calor fluindo de um lado a outro. Depois temos a parte tecnológica, como funciona na câmara, como se construiu na câmara. Depois temos a parte radiométrica, como se mide. Radiometria é uma ciência à parte. Para aí sim, eventualmente, ter cursos específicos de como inspecionar uma máquina de papel, que fabrica hojas de papel. Bem específico. Ou como inspecionar sistemas elétricos. Esses cursos já específicos, incluso não estão em programa. São cursos livres. Não existe um programa, todavia, não existe um programa para esses cursos. Não existe um programa para a inspeção de subestações. Tu podes fazer o suyo e vender. Se é bueno ou não, será definido pelo mercado, não por você. Então, temos curso para auto-hornos? Temos. Para siderúrgica? Temos. Temos para petroquímica? Temos. ¿Están regulamentados por una norma? No. Presuponen que tú tienes estas normas aquí, fueron cumplidas. Tú eres un categoría 1, 2, 3, o eres un nivel 1, 2, 3. ¿Okay? Entonces, volviendo para la práctica recomendada. La práctica recomendada es una invención de ASNT, que es norteamericana. Y la propia... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Stephanie, ok. Sí, se escucha bien. Essas cositas aqui, se tu tienes que arreglar, desprende, ok.
que é uma coisa que foi inventada, que a própria, se tu tomas, por exemplo, vamos tomar o curso mais famoso que existe, ITC. ITC forma en esta prática recomendada. ¿Qué significa esto? Qualificación por ASNT. Primera cosa, la certificación no pertenece a usted, pertenece a la empresa. Si tú sales de la empresa, el certificado se queda con la empresa. Primera cosa. Te contan isso, eu sei porque já trabalhei 10 anos em ITC. Eu falava isto, pero pedindo para eu não falar mais. Quando eu pedi para não falar mais, eu saí. Então, assim, em princípio, tu haces um curso da ITC, a certificação é sua, é da empresa. E isso, mercadologicamente, nos Estados Unidos, isso é fantástico. Isso é fantástico. Porque a pessoa tem que se cambia 3 vezes de empresa, tem que fazer 3 cursos. Para quem apresenta curso, é ótimo. Segunda coisa, se tu tomas um certificado de ITC e sigues a SNT, vocês podem reconhecer isso? Não reconhecemos isso. É uma coisa que foi feita, problema deles. Enquanto um curso feito por isso pressupõe um reconhecimento por la norma isso, por lo menos o que é internacional. Então, que se passa? Aqui em Brasil temos uma situação interessante. Por quê? Porque a ITC começou a apresentar cursos segundo a norma 18436-7, pero envia às pessoas a certificação nacional, não, diz que seu certificado vale. É um problema legal. Enquanto nenhuma empresa entrar na justiça, continua. Todos felizes. Pero, em princípio, estão cavando sua própria cova, sua própria sepultura. Pero tem dinheiro, tranquilo. Nós, aqui em Brasil, não certificamos. Calificamos e enviamos a ABEM. Ele o certifica. E emite um documento válido para o território nacional. Em Latinoamérica, onde não existe esta estrutura, tanto eu como Erandi certificamos. Por quê? Não há uma estrutura. No momento que qualquer país de vocês haga sua estrutura, não mais certificamos. Vamos estudar a estrutura do país. Incluso curioso, muitas empresas de outros países vêm ao Brasil para certificar aqui, porque aqui tem uma estrutura e levam a certificação. O quê? Temos o quê? Como o correte de Elon Musk ayer, temos um exemplo aqui, uma analogia sobre a certificação. O primeiro estágio é mais difícil. Sacar este equipo do suelo é a coisa mais difícil. Que seria o quê? Em ensaios não destrutivos também temos nível 1, 2 e 3. Em monitoria de condição, categoria 1, 2 e 3. Em meu caso, eu tenho ambas. Então, estes são os níveis. E quais são os alcances e responsabilidades das atribuições de cada nível ou categoria? São similares. Miramos as duas normas, uma copiou de outra. Certamente, ela 18436 copiou dela 9712. Com certeza. E existem 3 tipos de certificação. Primeira parte normalmente é aquela hecha por ITC. Podemos certificar uma pessoa para trabalhar dentro de sua própria fronteira. Categoria 1 ou 2, 3 não, pero 1 ou 2 para trabalhar em sua própria fronteira. Ou seja, a pessoa é uma categoria 1 nesta empresa. A formação é igual, solamente não prestou o exame. Pode, é aceitável.
pero no puede salir del ámbito de su empresa. Ok. Certificação de segunda parte, que seria? Ah, eu estou contratando a empresa de Fabian, de Felipe, de Rolando, de Daniel. Então, eu quero que vocês me apresentem um certificado. Então, vocês irão fazer um curso para prestar serviços em minha empresa. Essa é a segunda parte. E terceira parte? A terceira parte é assim. Estas duas primeiras, sobretudo a primeira. A primeira, quando desperto por la manhã e miro no espejo, é a opinião que eu tenho de mim mesmo. Normalmente é boa. Mire como estou. Bueno. A de terceira parte é a opinião que tu suegra tem de você. É completamente diferente. Por quê? Você tem que formar uma pessoa aqui para enviar a fazer um exame que tu não controlas em uma outra entidade e se for aprovado nesta entidade, se recebe a estampa de categoria 1, 2, 3, nível 1, 2, 3. Por este motivo que um montão de empresas norte-americanas não querem nem escutar de certificação de terceira parte, como se deve ser por norma. Dizem, eu certifico a garantia, sou eu. Hasta o momento que ocorre um sinistro, que muere uma pessoa, e aí chamamos, senhor, pode comparecer aqui ao tribunal? Não, estou fazendo outra coisa, desculpe, estou de vacações, cambiei de país. Vocês que sabem. Não querem crer? Consultem seus advogados. Esse é lá, assim, como funciona aqui. Então, temos uma estrutura que está aqui, que me gostaria muito que, por exemplo, México tivesse, Argentina deveria ter isso, porque a Argentina tem a Associação Argentina de Ensaios Não Destrutivos. Não sei como não fizeram isso. Querem ser tão buenos em futebol, que não são buenos em películas. Eu amo as películas argentinas. Futebol não tanto, não sabem corretamente. Pero podiam ser isto em ensaios não destrutivos ou em mantenimento de... Tem sua estrutura aqui tranquila. Nenhum protesto aqui? Os argentinos não estão protestando? Interessante. La norma. Eu amo Buenos Aires. Solamente para deixar aqui marcado. É uma das cidades onde apresentavam os melhores cursos. A norma ISO 17024 é a norma que rige as entidades de certificação. Então, se tu queres fazer uma entidade de certificação, aviso, não irão, certamente não irão treinar, qualificar, ou uma coisa ou outra. Ou tu podes treinar ou tu podes certificar. Não pode haver conflito de interesses. E esta norma diz isso. E esta norma é clara. Quem capacita não certifica. São grupos diferentes. Eu não posso fazer um curso, eu não deveria ser um curso e certificar e qualificar. Por quê? E aí vocês me perguntaram, por que fazem isso em México, em Guatemala, em Costa Rica? Porque não existe estrutura. No momento que empieza essa estrutura, se aplica esta norma. Continuando aqui. Então, a recomendação qual seria? Certificação de segunda ou terceira parte, nível, categoria, está aí. Treinamento e, quizás, categoria 3 também. Pelo categoria 3, solamente terceira parte. Treinamento interno, nos procedimentos específicos da empresa. Muitos clientes, eu tenho que ser treinado adicionalmente nos procedimentos internos. Não basta ligar de afuera
y aplicar la técnica. Tiene sus procedimientos específicos. Capacitación operacional en el sistema infrarrojo utilizado. Embarcamos en una aeronave que los pilotos están por primera vez sin ningún entrenamiento manejando aquella aeronave. Tranquiliza de alguna forma. ¿Cuántos cursos yo y Erandi presentamos de categoría 2 o 3? Que cuando hablábamos del equipo, el alumno hablaba, no sabía que mi equipo hacía esto. Señor, ¿estás cuánto tiempo con él? 4 años. Y desconocía que este botón hace esto. O que tú puedes, a través del programa, sacar esta información. No sabía. En el caso de servicios tercerizados, subcontratación, solicitar la certificación de segunda o tercera parte a los termógrafos involucrados. Si no, tú estás comprando un problema. Cuando se aparece un sinistro, seguramente el perito o la aseguradora irá a preguntar, ¿quién estaba haciendo ese servicio? Es la empresa tal. ¿Está certificado? No. Aquí están todas las atribuciones del nivel 1. Es aplicar la técnica de medición, ajustar parámetros, detectar fallas básicas, alimentar la base de datos, verificar la validez de la calibración, funcionamiento. Así, ¿quién debe verificar la calibración? Debe verificar si está correcta, pero ¿quién debe cuidar disso? Categoría 2 o nivel 2. Ser capaz de conocer y prevenir fatores que resulten en adquisición de datos de baja confiabilidad. Y muchos irán a preguntar, esta es la categoría más baja. No es. En termografía es la cosa más importante. Cuando yo hago una inspección, cuando Erandi haga una inspección, cuando ustedes hacen una inspección, somos categoría 1, somos nivel 1. No importa, yo soy Master 3. Tú eres nada, tú eres 1. En español, si no hay, no se puede sacar. Si no producimos una información correcta en el campo, de nada vale tener un super sistema de análisis. En termografía, quien identifica anomalías es la persona de campo que dice, voy a hacer una imagen de esta cosa y no de esta cosa. Los de inteligencia artificial solucionar el problema así. Haga imagen de todo. Já me perguntaram isso. Já fui a plantas grandes e apresentamos, essas são as anomalias. E as imagens dos outros equipos? Onde estão para podermos verificar? Se queres assim, não há problema. Na inspeção que tomou 3 dias, eu pongo aqui um container com uma equipa, tomará 3 meses. Não há nenhum problema. Vamos sacar a imagem de todo. Vamos processar um montão de imagens, milhares de imagens buenas. ¿Para quê? Se tu queres isso, não há problema. Se tu queres implantar inteligência artificial e hacer inteligência artificial e hacer imagem de todo, não há problema. Contrata 3 vezes mais upalumpas para transportar equipo de um lado para outro. Não necessitam sequer ter cérebro. Irão hacer imagens automaticamente assim. Um robô faz isso. E a inteligência artificial irá processar milhares de imagens, irá interpretar alguns reflejos como problemas. Aí tu necessitarás poner pessoas em campo para verificar e o tempo que isso toma. Que é o caso de, neste intermédio, explota um painel e mata uma pessoa. Ok. Típicas coisas de categoria 1. Saber que a câmera converte radiação infrarroja invisível em imagens térmicas visíveis. A melhor definição de uma câmera infrarroja. As câmeras termográficas convertem radiação infrarroja invisível em imagens térmicas visíveis. Midem radiação e permitem o cálculo de temperaturas. As câmeras que vocês compram, não importa o fabricante, não midem temperaturas.
Se uno comprou uma câmara dessa para medir temperaturas, comprou a câmara equivocada. Nenhuma câmara termográfica mide temperatura. Midem radiação, foram calibradas para isso, funcionam assim. E, eventualmente, se você necessita, permite o cálculo de temperatura. Se você põe personalmente dados corretos. Eu quero ver a inteligência artificial colocar os dados corretos ali. Se não colocamos os dados corretos, um problema de uma anomalia de 100 graus passa a 500 graus, ou pode passar a 40. As imagens produzidas pelas câmeras termográficas são distribuições de intensidade de radiação, não são distribuições de temperatura. Primeiro erro das pessoas que querem, vamos convertir as imagens termográficas para um sistema de análise. Primeira coisa que eles se equivocam. Imaginam que o brilho de cada ponto corresponde a uma temperatura. Não corresponde, corresponde à radiação. E se utilizamos distribuição linear, é uma coisa. Se tu utilizas ajuste de histograma, é outra coisa. Programe uma inteligência artificial para analisar imagens em ajuste linear e ponga para esta inteligência artificial uma câmara com ajuste de histograma. Irá entender de forma totalmente equivocada. Saber que a energia irradiada por um corpo depende de 2 fatores, temperatura e emissividade. Exemplo desta porta, deste horno aqui. Lo que vemos são distribuições de emissão de radiação. Depende de 2 coisas, temperatura e emissividade. Sabemos sempre a emissividade? Difícil. Uma pessoa sabe identificar reflexos. Se mandamos uma imagem, como lá da esquerda, a uma inteligência artificial, irá identificar como um problema neste buzzword. Ocorre que quem está no campo, se desplazando para a direita ou para a esquerda, descobre por as outras imagens que se trata de um reflexo de uma máquina. E descarta esta anomalia que seria analisada com todos os padrões por uma inteligência artificial, porque entende que esta coisa está aí, esta coisa não está aí. Aqui temos outros casos de reflexo. Este é uma categoria 1 acidente. E se não acidente, não adianta ter 2 ou 3. Olvide isso. Mesmo painel em 2 posições diferentes, mostrando coisas totalmente diferentes. Outra coisa a ser enfoque. Enfoque em termografia não é uma característica artística ou qualquer outra coisa. É medição. Imagens não enfocadas não irão suministrar temperaturas corretas. De la derecha, 91 graus, temos aqui, e na esquerda, 72. Aqui é a mesma coisa. O enfoque não está perfeito. As temperaturas serão todas equivocadas, não importa. E não é como corrigir isso. Não existe software para isso. Não todavia. E sempre será inferior. Outro dado importante. Sempre será inferior, nunca superior. Para pontos de alta temperatura, sempre será inferior. Outra coisa é composição. Composição que seria a observação adequada de um objeto em estúdio.
como el fotógrafo en una boda que saca la fotografía de los novios, cortando la cabeza de ambos. Tranquilo, sacó. Sirve, ¿no? Ahí que tenemos, de un punto de vista, tenemos aquí una anomalía. Del otro, nada, el mismo componente. Explique eso para una inteligência artificial. Uma inteligência artificial. Por quê? Estão pedindo a imagem do componente, não disse a posição. Somente que a pessoa no campo, dependendo se seu salário não está, seu soldo não está atrasado, se não está vivendo com a suegra, se seus filhos não estão no hospital com alguma bestia, se sua esposa está de mala leite, depende de um montão de coisas, irá ter paciência de observar deste lugar que é mais cômodo, viernes às 3 da tarde com sol deste tamanho e 38 graus, irá para um lugar que não é tão cômodo para sacar essa imagem aqui. Então, dependemos. Trate bem seu inspetor termografista, o termógrafo. Trate bem. Sua vida depende desta pessoa. Eu digo para Erandi, é mais fácil arrumar um marido do que contratar um termógrafo. Tu tens mais pontos para um termógrafo que para um esposo. Aqui hicimos uma demonstração prática num curso. Eu tive que sacar 6 imagens para uma delas ser boa. Qualquer uma mostrava uma anomalia, mas não mostrava a temperatura máxima. Tive que sacar imagens de toda a volta para uma delas me suministrar uma temperatura máxima deste problema, porque esse problema estava dentro de uma estrutura. Fernando, tu que estás gravando, aí depois pode editar a parte que habla mal de los argentinos. ¿Okay? Eles tomam em sério essas coisas. O processamento. Outra coisa, se não ensinamos vocês a processar, tomamos uma imagem. Essa aqui é uma imagem bruta. Ligou de uma câmera colocada para demonstração. Aí, o louco do instrutor começa, um verdadeiro psicópata, começa a estudar essas imagens aqui e descobre isto. Uma anomalia que chamamos termicamente enfocada. Uma anomalia rara, inclusive, não é rara, difícil, porque se trata de um hilo, de um cable que está se calentando, e o cable está ali somente mirando, e somente a corrente está passando por um hilo deste cable, que tem 16 hilos. Incluso é difícil de entender pelos teóricos de elétrica. Mas existe. É assim, é uma coisa que determinamos na prática para se fazer uma teoria. E depois, aí sim, um processamento mais sofisticado, cambiando temperatura linear e no ajuste de histograma, com uma paleta específica e tudo mais, para buscar o quê? Para buscar uma obra de arte. Isso sim sigue para o cliente. Aquele cliente tem condições de entender. Mas o que tínhamos inicialmente? Esta coisa aqui. Nem sequer uma inteligência artificial iria identificar um problema aqui. Hasta porque analisa a imagem como liga. Neste caso, por exemplo, eu creio, estão perguntando se será compartilhado. Sim. Eu não posso assumir porque esta apresentação é de Erandi, mas Erandi é
Una buena persona. No para ministrar curso. Para ministrar curso es malo. Realmente los alumnos sufren con él. Que exige muchos de los alumnos, pero en términos comerciales es una buena persona. Irá certamente compartir con ustedes. Ok. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que, cambiando los parámetros, tenemos resultados totalmente diferentes para la misma cosa. Y los parámetros son determinados en campo. ¿No? Entonces, es necesaria una persona en el campo para determinar las condiciones locales en aquel momento. Estamos, señores, en volumen máximo aquí. Yo voy a hablar un poco más alto. Aquí la misma cosa. Las intensidades de radiación de una imagen las características de una imagen no se alteran. Los valores sí. Tú puedes cambiar cualquier cosa aquí. La imagen será siempre la misma. ¿Por qué? Es una representación de intensidades de radiación, este punto. Aí, se tu cambias qualquer coisa, emisividade, temperatura amplificada, distância, temperatura, irá cambiar somente valores, não na imagem. Categoria 2. Tiene que guiar com categoria 1. Deve selecionar a técnica apropriada, aplicar a teoria de medições, uma coisa mais sofisticada, especificar software e hardware apropriados, pode selecionar equipos para a empresa, você pode comprar este equipo aqui, interpretar, evaluar e diagnosticar anomalias térmicas, recomendar ações no campo corretivo, recomendar, quem decide depois não é você, é outra pessoa. E cuidado para não especificar muito. Porque quando se abre uma peça, ali temos a realidade. Para nos mesmos 70, 80, 90 graus, abrimos uma peça e está perfeito. Outra peça igual, 70, 80 graus, abrimos, parece um queijo suíço. Temperatura indica que alguma coisa está mal. Solamente quando abrimos o paciente e hacemos a autópsia que descobrimos como está na realidade. Então, não diga para limpar que se a pessoa siga sua recomendação, ele vai limpar uma peça que está destruída. Não assuma esta atribuição. Aqui eu colocaria, evite recomendar muitas ações. Deixa a pessoa que irá abrir. Se tu irás abrir, tranquilo. Caso contrário, não. Realizar o pós-processamento, sim. Sim, para uma pessoa que está mais assim, acostumada com a computadora, tudo, conhece algumas ferramentas, sim. Preparar reportes, sim. Não obstante, preparar reportes de outros sempre é complicado. Às vezes eu tenho que preparar um reporte de Erandi. E tenho dúvidas. Erandi, esta coisa estava assim ou estava de outro modo? E orientar em categoria 1, nível 1. Então, irá se preocupar em orientar, por exemplo, sobre ângulo de inspeção. Uma peça vista em alguns ângulos específicos, perfeito. Em outros ângulos, meu amigo, depois de 60, 50 graus de ângulo em relação a esta que está em la normal, 0 graus, vamos dizer, 0 graus, esta aqui. A temperatura empieza aparentemente a cair. ¿Por que eu não haria isto? Às vezes porque não há espaço. Tu não podes entrar dentro do painel para sacar uma imagem assim.
el equipo se aparece así. Entonces, debe orientar el categoría 1 de cómo hacer esto. El caso así. Si me envía esta imagen aquí, no me sirve para nada. En este ángulo, este horno, la temperatura será ciertamente mucho menor do que la temperatura real. Ah, no era posible hacer otra cosa, no me permitían salir. Ok, puedo saber que existe una anomalía aquí. Pero temperaturas, praticamente nada. Equipos utilizados. Já tiene conocimiento suficiente para determinar el equipo. Vamos utilizar este equipo. Y tenemos equipos, lentes, ventanas. Atualmente, muitos motores estão sendo fabricados com ventanas, já vêm com ventanas em la caja de conexões. Isso é interessante para nós. Que lentes utilizar quando? Publicamos em LinkedIn uma coisa que Erandi chama de ouro molido, que eram as fórmulas para determinar exatamente essas coisas aqui. Colocamos em LinkedIn de graça, lista grátis. E que coisa vamos especificar? Campo de visão, campo de visão instantâneo, rango espectral, rango de temperatura total de medição, ajuste de parâmetros, emissividade, temperatura reflejada e tudo mais. Eventualmente, em alguns lugares, devemos considerar umidade relativa, distância, largas distâncias, correção para ventanas, fazer a correção correta para ventanas, que quando colocamos uma ventana, as medições irão cambiar totalmente. Aqui, por exemplo, já começamos em categoria 2 ou nível 2 para analisar intercâmbio de calor por radiação, por convecção, por condução. Esse é um horno que hicimos eu e Erandi em uma empresa alimentícia que se chama Bimbo. Então, aqui em Brasil. E dimensionamos isso, quanto estava perdendo de calor, porque aí a pessoa sabendo quanto perde de calor em quilowatt-hora, sabe, pode fazer a conta. Vale a pena manter esta perda ou vale a pena fazer o reparo? Porque sabe quanto sale, quanto custa esta perda em valores monetários. E, finalmente, a categoria 3. Desenvolver e implementar programas de monitoreio, definir critérios de avaliação, define critérios. E assume a responsabilidade. Interpretar e evaluar normas, especificações e procedimentos, fazer com que a inspeção siga o que está escrito nas normas. Definir metodologias específicas, procedimentos, instruções a serem utilizadas, se é necessário. Definir diagnósticos e tendências para situações de falha. Alguns tipos de equipo permitem tendência. Equipos mecânicos normalmente permitem tendência. Podemos fazer uma coisa está evolucionando assim. Elétricos é a mesma coisa que essa tendência para sua esposa. O engenheiro se casa e aplica as normas que aprendeu na empresa em sua casa. Então, ele pensa, primeiro dia, minha esposa feliz. Segundo dia, minha esposa feliz. Quarto dia, sexto dia, a esposa chega e a esposa está chorando. E pergunta por quê, e a esposa contesta, se tu não sabes, eu não vou te explicar. Então, já a estatística falhou toda. Então, elétrica é assim. Quanto tempo, e nos pergunta, quanto tempo essa equipe irá funcionar? Meu amigo, pode explotar daqui a pouco, pode tomar 10 anos, não sei. Não sabemos. São totalmente imprevisíveis.
Temos uma ideia, em função de nossa experiência de campo e tudo mais, mas equipos elétricos, meu amigo, são complicados. Recomendar ações corretivas, recomendar. E minha recomendação, não recomendem muito. Elaborar os procedimentos para profissionais certificados, categoria 1, 2 e 3, 1, 2, e que eventualmente 3 também. Aqui, recomendar ações. Por exemplo, antes de decidir qualquer coisa, abram a peça, analisem fisicamente a peça. Algumas são tão ridículas que não se analisa, tranquilamente se cambia. E são peças pequenas que custam nada e podem provocar um problema de milhões de dólares. Então, não vamos criar um grupo de análise para descobrir que, meu amigo, cambie e ponto. E recomendar outras técnicas. Por exemplo, esta coisa não funciona mais com tomografia. Vamos utilizar análise de vibração, ultrassonido, vamos utilizar corona, vamos utilizar radiografia, não sei. Muitas vezes encontramos problemas em aisladores elétricos de subestações que dizem, não, isso aqui é uma coisa boa para corona. Algumas empresas têm ambos equipos, corona e infrarojo. E descobrem que alguns tipos desse tipo de escape se visualizam em corona e em infrarojo, outras solamente em infrarojo e não em corona. Se tu haces um curso de corona, irán te decir que tomografia não serve para corona. Pero não é assim. Empresas que têm ambos equipos, e os equipos de corona todavia não evolucionaram por falta de competência entre empresas, não viram, vamos ter empresas, quizás o mercado não é tão grande assim, não sei, pero empresas assim, peleando por el mercado, e um equipo de corona será barato. A análise de corona é muito mais complicada que a análise de infrarojo. De maneira. A descrição da técnica. Aqui, base de dados. Coisas de categoria 3. Elaborar o modelo de reporte. Como será nosso reporte? Esse típico de categoria 3. E eu não utilizaria programas do fabricante. O fabricante não tem nenhum compromisso em manter um programa de produção de reporte. Conosco grandes empresas aqui no Brasil que se basaram nos programas de Agema, de AGA, de FLIR, de Fluke, para ser reportes, e com o tempo cambiaram o sistema não veio mais as máquinas antiguas, e foi um despelote, foi uma desgraça. Perdem anos de material. Então, minha sugerência, utilize um sistema que seja independente para isso. E vocês podem manter. Mesmo que seja por uma empresa, mas esta empresa é responsável por manter aquele software de análise, coisa que os fabricantes não têm nenhuma responsabilidade. Base de dados, como se armazena, como se analisam os dados, bom? Dados de tendência e tudo mais. Aqui, análises. Aquela falha que eu mostrei para vocês no bushing de transformadores, está aqui. Abriram aquele bushing. Então, vamos analisar por que escapou o aceite para a parte interna do transformador. E aprendemos a curva de aprendizado. Aprendemos. Então, qual é a opinião? A opção, se não se identifica, reporta, atua, ou se ignoram regras. Uma falha ocorre em um tempo menor do que há durado na prática. Esta prática aqui, por exemplo.
Entonces, sí, estas son imágenes que sacamos de la presentación de un transformador, de aquel transformador. No ocurrió en este transformador, pero para probar al cliente, señor, usted no quiere hacer nada, son solamente 3 grados aquí de diferencia, que no haga nada. Ese será el problema. Sacado de empresas similares a suya. No necesita hacer nada. Irá a perder su único transformador, tranquilo. Entonces, ¿vale la pena el riesgo de utilizar un equipo termográfico inadecuado o, sobre todo, un termógrafo que no esté cualificado y certificado? Ustedes pueden contestar en este momento con sus propias opiniones, ¿no? Y nos quedamos aquí felices por ver esta presentación.